Sacuda-se e siga em frente. Temos que nos sacudir de algumas coisas e seguirmos em frente. E para percebermos esta mensagem, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 28, 1, 5. Aqui nós vemos, em Atos 28, vemos que Paulo estava a viajar para Roma. Estava a ir para Roma. Porque Deus os tinha chamado a Roma, o tinha enviado a Roma, e ele ia como um preso, porque na verdade ele ia preso. E aqui neste capítulo vemos que o barco onde Paulo ia sofreu um acidente, passou por uma tempestade, uma tormenta e naufragou. E naufragou na ilha de Malta. E no versículo 1 do capítulo 28 de Atos, diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos ou paus secos, ramos secos, quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. O típico, não é? Foi uma cobra, uma serpente mordeu, supostamente teria que morrer, não? Mas esperando muito tempo e vendo que nada de estranho lhe acontecia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Obviamente ele não era um Deus, mas tinha um Deus grande. Amém? O apóstolo Paulo é um dos homens que mais processos difíceis passou na Bíblia. Paulo passou de perseguidor a ser perseguido. E passou por processos muito complicados. Foi açoitado, traído, apedrejado. Tudo o que possas imaginar, ele passou. E ele ia como preso para Roma. Ou seja, ele sabia que tinha que ir a Roma, mas o método que como Deus o estava a levar a Roma, era como sendo um preso. E ainda mais, aconteceu uma tempestade e o barco afundou. Em Atos 27 e 28, é-nos relatado como a caminho de Roma num barco, ele se encontrou num ciclone que levou o navio a naufragar numa ilha chamada Malta. Mas a história não terminou aqui. E a história não terminou com ele a ser picado por esta víbora. Como os habitantes pensavam. Os habitantes viram que o barco afundou, receberam-nos com humanidade, com bondade, acenderam uma fogueira, porque chovia, fazia frio, estávamos numa tempestade, algo com o clima não estava bom, e então eles receberam-nos bem, receberam o barco, porque ninguém morreu, os presos, e foram bem recebidos naquela ilha, na ilha de Malta. E fizeram uma fogueira para aquecerem todos. E Paulo, como era um bom homem, ajudando, começou a recolher ramos secos para que o fogo não se apagasse. Para que o fogo continuasse a aquecer. E enquanto recolhia os ramos secos, a palavra diz que uma serpente venenosa agarrou-se à sua mão. A víbora literalmente não picou Paulo somente. Ele agarrou-se à mão de Paulo. Ficou presa à mão de Paulo. E o que é que Paulo fez? Sacudiu a serpente, sacudiu a cobra. Mas o povo de Malta, quando viu aquilo, começou com uma opinião sobre Paulo e disse: olha, este coitado naufragou, sobreviveu ao naufrágio,
mas a justiça divina vem sobre ele, porque ele certamente é um assassino, ou alguém que faz coisas mal, porque até uma cobra, ou seja, não há hipótese para a vida dele. É interessante que quando passamos por momentos difíceis, é fácil para as pessoas emitirem opiniões acerca de nós. Sempre que nós estamos a passar por momentos difíceis e os outros não sabem o que está acontecendo nem o que passou, emitem opiniões acerca de nós, última hora de notícias acerca da tua vida que não são bem verdade. E foi o que aconteceu em Malta. Eu creio que se fosse nos tempos de hoje, seria uma notícia de última hora em todos os jornais, dizendo, olha, o preso Paulo, que vem de lá de Israel, porque é acusado de ser cristão, basicamente, é acusado de uma data de coisas e ia para Roma ser condenado, ser preso, morto, quem sabe. O barco até afundou aqui, ele salvou-se, mas mesmo assim, agora veio uma cobra para morder e ele vai morrer. É isso que que o povo falou sobre ele. E é isso que o povo fala sobre ti. É isso que as pessoas falam sobre ti quando nós estamos a passar por processos difíceis. Quando tu estás a passar por um processo difícil na tua saúde, seguramente há um pecado ali por trás. Algo que ele não fez bem. Estás a passar um processo difícil no teu negócio. Ele devia roubar alguma coisa. Os outros sempre têm alguma coisa a dizer sobre a nossa vida. Como estes habitantes tiveram de Paulo. Mas essas mesmas pessoas raramente têm uma opinião quando são elas que passam pelos processos. Essas pessoas, quando são elas a passar pelos processos, raramente têm a mesma opinião. E têm sempre uma explicação para a dor dos outros. Foi por causa disto, daquilo, foi consequência, foi aquilo. Arranjamos sempre alguma opinião para destruir a vida do outro. Para pôr mais veneno. Ou seja, o inimigo, a serpente já foi lá pôr o veneno, mas nós ainda vamos pôr mais um bocadinho. Isso acontece com todos nós. Nós estamos a passar o problema, mas há sempre alguém que vem sempre lá tentar. E começam a gerar opiniões. Mas não sabemos como reagir quando somos nós os processados. Ou seja, geramos opiniões acerca dos outros, mas quando somos nós a ser processados, eles começaram a criticar Paulo, chamaram de assassino, sem simplesmente o conhecerem. Eles não sabiam quem era Paulo. Não sabiam o que Paulo tinha feito. Não sabiam que Paulo estava a ser acusado injustamente. E não só o julgavam, mas esperavam que ele morresse. E às vezes os outros, quando nós estamos a passar por processos, estão à espera que nós morramos. Estão à espera que tu desapareças. Que digam, finalmente terminou, finalmente está comprovadíssimo que ele morreu. Que era verdade o que eu dizia. Ou seja, não foi suficiente julgá-lo. Ficaram de braços cruzados a dizer, pronto, já está, este homem está condenado. Não há nada a fazer. Ou seja, viram que Paulo foi picado e não foram ajudar. Podiam ir ajudar. Quando uma cobra te morde, podes fazer um garrote para que o veneno não prossiga para o resto do corpo. Mas o que é que eles fizeram? Nada. Ficaram a criticar. Ficaram a apontar o dedo a Paulo e à espera da sua morte. E às vezes, muitas vezes é isso que acontece connosco. Os outros veem, ou nós vemos o nosso irmão a passar por um problema e ficamos à espera de quando é que aquilo vai terminar. Mas isso está errado, irmão. Não fiques à espera que o teu irmão morra com o veneno da serpente. Vai ajudar. Porque quem sabe, um dia és tu que és o picado. Amém?
Mas nós vamos continuar. Porque Paulo sacudiu a serpente. Ele não ficou à espera que os malteses o fossem ajudar. Ele sacudiu a serpente. Então, há muitas pessoas que nos cercam que são assim também. Estão à espera que algo de bom não estão à espera que algo de bom nos aconteça. Mas hoje Deus diz-nos: hoje eu vou fazer com que as expectativas de Satanás e os seus demónios cessem. Caiam por terra, não prosperem. Porque aquilo que os outros tinham pensado que te iria matar é aquilo que te vai fazer avançar. Aquilo que os outros pensaram que te ia destruir é aquilo que te vai fazer, que te vai criar base, sustento para tu avançares. Por isso hoje Deus diz que os demónios de Satanás na tua vida não prosperam. Que os intentos de Satanás, o veneno de Satanás na tua vida não prospera. Amém? Amém? Porque aquilo que os outros pensavam que te mataria vai ser para a glória de Deus. Vai ser para que Jesus se glorifique na tua vida, através da tua vida. Amém? Amém? Estas pessoas estavam ali de braços cruzados, à espera que a serpente o matasse, mas não o matou. E quando viram que Paulo não morria, mudaram de opinião. Afinal é um Deus. Afinal há qualquer coisa aqui que nós não temos controle. E prontamente mudaram de opinião. E muitas vezes é assim também connosco. As pessoas estão sempre a dizer mal de ti, dizem, e o fulano é X, e o fulano é assado. Mas de repente acontece uma coisa boa ou não acontece. Não, essa pessoa. 5 estrelas. Porque as pessoas mudam de opinião como o vento. Então, não fiques a olhar para as opiniões das pessoas. Amém? Nós precisamos de cuidar dos nossos relacionamentos e em quem confiamos. Porque há pessoas que são tóxicas para a tua vida. Há pessoas que só trazem veneno à tua vida. Ou alimentam o veneno, não ajudam a que o veneno de Satanás cesse na tua vida. Simplesmente trazem mais e mais. E fazem com que os outros à tua volta também caiam. Amém? Então cuide-se daqueles cujo amor por si muda conforme as circunstâncias. Nós não precisamos de relacionamentos de pessoas que hoje nos amam e amanhã já dizem outra coisa. Nós precisamos estar circundados de pessoas que nos falam a verdade. Que ainda que nos doa, falam-nos a verdade. Nos ajudam. Estão ao teu lado para te guiar, para te dar a verdade, para te dizer, olha, isto está errado, mas se fizeres assim, está certo. Para nos levar às Escrituras, para nos levar a Cristo, a Deus. Não precisamos de pessoas que hoje nos criticam, ou seja, não é uma crítica construtiva. Que te criticam pelo aquilo que tu estás a passar. Te criticam pelo aquilo que tu estás a passar. E não te criticam para te ajudar. Te criticam a toda a hora. Precisamos de pessoas que estão ao nosso lado. Então cuidado com as pessoas que te circundam, que te rodeiam. Cuidado com aqueles que tu pões no teu negócio. Cuidado com aqueles que te dão conselhos na vida. Amém? Porque essas pessoas, basta ouvirem um boato e passamos de melhores pessoas do mundo a piores pessoas do mundo. Basta ouvir uma coisa que pode nem sequer ser verdade para já sermos os piores. E essas pessoas são complicadas na tua vida. Depois, quando descobrem que era mentira, voltamos a ser as melhores pessoas do mundo. Mas Paulo não guardou a ofensa no seu coração. Ele não ficou preso à dor. Paulo, apesar de se ter confrontado com este tipo de pessoas, não guardou a ofensa. Porque muitas vezes nós ficamos ofendidos com este tipo de pessoas. Dizemos, estão sempre a falar mal. Mas ele não guardou a ofensa. Ele não guardou a dor. Ele sacudiu a serpente e andou para a frente. Amém? Então vamos voltar ao momento
em que ele foi mordido. Nós temos que ter cuidado com as serpentes. Temos que ter cuidado com aqueles que nos tentam injetar veneno. Porque há pessoas que te tentam injetar veneno contra outras. Exatamente estas mesmas pessoas que hoje dizem bem de ti e amanhã dizem mal, vão-te tentar injetar veneno sobre outras pessoas. E não só pessoas, como o próprio inimigo. E tu dizes, mas eu não estou mal para ser envenenado. O inimigo não. Mesmo nós estamos a fazer tudo bem, o inimigo vai tentar injetar veneno na tua vida para paralisar aquilo que tu estás a fazer. Para te travar. Biblicamente, as serpentes representam morte, engano, manipulação e mentira. Na Bíblia, toda a vez que aparece uma serpente, é sinal de destruição, engano e morte. Então, nas nossas vidas, há muitas coisas que podem não estar a funcionar porque podemos estar a ser mordidos por uma serpente. Amém? As serpentes injetam o veneno na nossa alma. Há relações venenosas, há associações venenosas, há lugares venenosos, há pensamentos venenosos, há hábitos venenosos. Há coisas na nossa vida que nos envenenam lentamente. O não perdoarmos, o não termos comunhão com Deus, o darmos lugar ao falar mal do nosso irmão, do nosso patrão, do nosso chefe, do nosso próximo. Há hábitos que te podem envenenar, há lugares que para o crente te injetam veneno. Lugares onde se maldiz, onde se fala mal, esses lugares envenenam-te. Lugares que te atraem ao pecado. Vão-te envenenando e tu dizes, não, mas eu sou mais forte, os outros estão todos a beber ao meu lado. Mas eu não. Então, vamos lá no bar, mas os outros, eu estou lá para os evangelizar. É sério? Que estás? Ou estás a deixar envenenar? Porque há lugares que trazem veneno à nossa vida e nós deixamos-nos ir envenenando. Há hábitos na nossa vida que nos vão envenenando, tanto física como espiritualmente. E Satanás usa estas serpentes para nos morder e implementar um veneno que nos mata lentamente. Ele não vem com um veneno que te vai matar assim do dia para a noite. Ele vem te mordendo com estas serpentes do engano, da mentira, do pecado, hábitos, relações, associações, lugares. Não vem como uma serpente. Talvez não venha como uma serpente assim física. Ou talvez até possa vir, quem sabe. Esperemos que não. Mas hoje em dia, Satanás usa muito estas serpentes da intelectualidade, do pecado, para matar o crente. Trazendo pessoas à tua vida para te envenenar, para te destruir. E vai-te envenenando lentamente. Muitos filhos de Deus, de uma forma ou de outra, foram mordidos por uma serpente, sem se darem conta. O veneno foi injetado no seu coração, na mente e nas emoções, e ainda não se aperceberam. Vejam o apóstolo Paulo, como o apóstolo experimentou em primeira mão o que acontece a um crente quando é mordido por uma serpente venenosa. Em 2 de Coríntios 11:3, ele diz à igreja de Coríntio: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também os vossos sentidos sejam de alguma forma corrompidos e desviados da sincera fidelidade a Cristo. Literalmente, Paulo estava a dizer à igreja: vocês foram mordidos, o veneno entrou e vocês não se deram conta, porque a vossa fidelidade a Deus diminuiu. Então havia um veneno
a operar naquela igreja. Havia algo a operar naquela igreja. E às vezes também há algo a operar na igreja de Cristo. Às vezes há um veneno a operar nas nossas vidas. Por isso há muitas pessoas que foram expostas ao veneno de situações que morderam as suas vidas, mas não se apercebem. Às vezes é a falta de perdão, a ofensa, a murmuração. Às vezes somos mordidos pela enfermidade. Acho que essa nós damos-nos conta. Às vezes somos mordidos por coisas, por mesquinices, por coisas pequeninas que o outro irmão fez, mas que o irmão nem sabe que fez, que o teu próximo nem sabe que fez, que foste só tu que vistes, que foste só tu que te deste conta. E às vezes são essas pequenas picadas que vão injetando veneno na tua vida. Então é tempo de identificar isso, pois se não o fizeres, esse veneno vai produzir morte na tua vida. Amém? A igreja de Corinto começou muito bem, mas chegou a um ponto que Paulo viu que eles tinham sido envenenados. Percebeu que as coisas já não estavam da mesma forma. O fogo já não estava aceso da mesma forma. A fome pela palavra de Deus, pela presença de Deus, já não estava acesa da mesma forma naquela igreja. Já não serviam da mesma maneira. A maneira, o amor, o calor como eles serviram no início já não estava igual. E às vezes o fogo vai se apagando na nossa vida. Porquê? Porque vamos sendo envenenados pelo inimigo. E vamos nos deixando que o fogo seja apagado na nossa vida. E sabe o que Paulo fez? O que esse veneno fez? Parou de analisar as consequências que a mordedura... O que é que Paulo fez? Parou de analisar as consequências que a mordedura de uma serpente venenosa causa na vida de alguém. Paulo não, a igreja. O que é que eles fizeram? Pararam de analisar. Porquê? Eles deixaram-se de se aperceber. Vamos ver agora os efeitos do veneno da serpente. Porque podemos fazer um paralelo entre os efeitos da mordedura da serpente na vida real com a mordedura da serpente Satanás na tua vida. Porque os efeitos são parecidos de certa forma. Primeiro, quando uma serpente morde uma pessoa, a primeira coisa que acontece é que essa pessoa começa a ter visão turva. Ou seja, perde a visão, começa a ficar cega. Já não vê com clareza as coisas e deixa de ver as coisas nítidas. Ou seja, quando a serpente, quando a cobra pica, quando o inimigo te pica, tu deixas de ver as coisas com clareza. Começas a ficar cego. E deixas de ver a verdade. Quando alguém é mordido espiritualmente, começa a ver as coisas com a sua própria verdade, com uma atitude diferente das que tinha antes. Fica confuso e distorcido. Começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Começa a achar que já não é bem assim. É demasiado louvor, demasiada adoração. É demasiado sobrenatural. Já o que os irmãos fazem, não é bem assim. Eles não têm amor. Começa a dar ouvidos ao que os outros dizem. Falar, sim, é verdade. Falam assim porque foi picado. Foi envenenado e começa a ver, e começa a não ver as coisas. Na verdade, fica cego. A sua visão começa a ficar turva. E perde o foco. Se antes estava focado na comunhão com Deus, na oração, no jejum, na intercessão, agora está distraído e já não vê bem. Por exemplo, antes começava, Deus como colocou-me nesta casa, amo a minha igreja. Agora pensa assim, não sei se vou continuar na igreja. Antes amava o seu pastor, agora diz,
Não gostei do que ele falou no domingo passado. Antes, vinham felizes à casa de Deus para se encontrarem com os seus irmãos, para adorarem. Há lá lá na entrada, o irmão da entrada no domingo passado, não estava com muito amor, não há amor naquela casa. Porque a perspectiva como tu vias as coisas mudou, alterou-se. Porque tu foste envenenado e começaste a ver as coisas de outra maneira. Tal como Eva, como chama Paulo a atenção à igreja de Coríntio. Eva deixou-se ludibriar pela serpente. Deus tinha dito uma coisa, mas Eva deixou-se envenenar. E através do veneno deixou que o pecado entrasse na vida dela. E às vezes nós somos envenenados e deixamos que o pecado, que o diz que disse, que esse veneno vai entrando na nossa vida. E dizemos, não, é só uma mentirinha pequenina. E dessa mentirinha pequenina, já vai uma mentira grande. E no final, já nem tu sabes como sair daquilo. Um pecado pequeno que tu podes dizer, não é só hoje. No final, já deste lugar ao diabo, já deste lugar a Satanás e já te deixaste envenenar. A tua visão começa a ficar turva. Começas a perder o foco. Segunda consequência. Começas a perder o apetite. Uma pessoa, quando é mordida por uma serpente, começa a perder o apetite. Logo após a mordedura, a pessoa deixa de ter fome. E espiritualmente é igual. Quando tu és envenenado pelo inimigo, não tens fome de ouvir a palavra, não tens fome de orar, não tens apetite da sua presença, de estar com Ele. Começas a dizer, não é preciso tanta comunhão com Deus. Ler a Bíblia? Não. Eu nem sei se a Bíblia está bem correta. Começa a vir a dúvida ao teu coração. Começas a perder a fome. Já não queres estar na igreja, já não queres te congregar, já não queres orar. Perdes a fome, perdes o apetite espiritual. Mas continuas a ter o apetite natural. Tudo o que agrada à carne, ela faz. Tudo o que dá prazer, ela procura. Mas o apetite espiritual desaparece e já não congrega como antes. Já não tem fé como antes. Já não lê a Bíblia como antes. Isso acontece. Uma pessoa, quando é picada pelo inimigo e começa a entrar esse veneno, começa a esfriar espiritualmente. Começa a arranjar desculpas para não vir à igreja. No início era uma coisa, depois já era outra. E no final, já não vem à igreja. No final já não ora, já não se alimenta. E um crente que não se alimenta vai morrer espiritualmente. Então não deixes que o veneno flua na tua vida espiritual. Porque o veneno da serpente o que faz é que ele pica-te na mão e depois começa a espalhar-te pela corrente sanguínea até chegar ao coração e matar-te. O veneno do inimigo é igual na tua vida espiritual. Pica-te e começa a espalhar-te pelos teus órgãos espirituais, começa a espalhar-te pelo teu fluir. Até que chega um momento que chega ao teu coração espiritual e te mata. Então não deixes que o veneno do inimigo penetre na tua vida. Porque o terceiro sintoma de alguém que é mordido por uma serpente é o desmaio. Quando a serpente morde, a pessoa desmaia. Era isso que eles estavam à espera que acontecesse com Paulo. Ele foi mordido, ele sacudiu a serpente para o fogo e estavam à espera, quando é que ele vai desmaiar? Isso não lhe sucedeu. E no crente, na vida espiritual, acontece o mesmo. Quando o inimigo te pica, falta um momento em que tu vais desmaiar. Tu ainda estás vivo,
mas já não tem reação. Certo? Quando uma pessoa desmaia, ela está viva, mas simplesmente não tem reação. Apagou-se. O mesmo acontece espiritualmente. Quando o inimigo nos morde, injeta o seu veneno, desmaiamos na fé, já não temos fé para crer em coisas grandes. Deixamos de acreditar nas promessas e pensamos que isso é só para os outros. Ah, não, isso já não é para mim, é para os outros, foi lá atrás, cura, foi lá atrás, promessas, não é para mim. Começamos a desmaiar na fé. Já não acreditamos em grandes sonhos. Já não temos força para dizer que não às coisas do mundo. Já não temos força para dizer não ao pecado. O mundo atrai-nos, hipnotiza-nos e leva-nos lentamente, sem darmos-nos conta. E quando alguém está desmaiado, o que acontece? Não tem força. Quando alguém está desmaiado no chão, não tem força. Está inconsciente. Podem fazer o que quiserem, que ela não vai reagir. Assim é um crente envenenado. Ele desmaiou na fé e o inimigo pode fazer o que quiser com ele. Porque ele não tem reação. Se o inimigo disser, vamos pecar, é tipo zombie. Ele vai. Está controlado pelo inimigo. Talvez não estejas desmaiado literalmente, inconsciente, fisicamente, mas espiritualmente estás inconsciente. Já deixaste que o veneno entrasse na tua vida de tal forma que tu já não tens consciência do que está a acontecer. Não reages, não sabes o que se passa na tua vida. Talvez a mensagem de hoje seja um pouquinho forte, mas é para nos chamar a atenção. Para nos chamar a atenção que nós não podemos ser uma igreja envenenada. Temos que ser uma igreja livre, uma igreja sarada, curada, uma igreja cheia do fogo de Deus. Amém? Depois do desmaio, quarto, depois do desmaio vem o entorpecimento e a insensibilidade. A pessoa já não sente nada, perdeu a convicção. Antes, pecar doía-lhe no coração, agora já não sente nada. Uma pessoa que está completamente indrominada pelo pecado, por esse veneno, peca e já não se sente o temor de Deus. Porque já perdeu o temor de Deus. Peca e não lhe dói nada. Nada. Pecar ou não pecar é igual. Está insensível às coisas de Deus. Está insensível ao pecado. Perde a sensibilidade ao Espírito Santo. Antes fugias do pecado, agora corres para ele. Antes fugias da fornicação, agora corre para lá. Antes fugia da bebida, agora anda bêbado todos os dias. Antes fugia dos que murmuravam, agora está na roda dos escarnecedores. Irmão, nós não devemos ver isso como naturalidade. Não podes aceitar o pecado como natural na tua vida. Isso não é natural. Isso é o inimigo a tentar-te desviar dos caminhos do Senhor. A tentar-te desviar do caminho de Jesus. Amém? Então, há um veneno a operar que o tornou insensível. Se já estás assim desta maneira, o veneno já te atacou de tal maneira que tu já estás insensível. Que tu pecas e já não tens temor nenhum dentro do teu coração. Deixaste-te ir envenenando. E muitos crentes, e tu dizes, mas eu sou crente, muitos crentes, até bem crentes, deixam-se envenenar. E no final, não sabemos o que aconteceu. Porque é que aconteceu aquilo com aquelas pessoas? Mas porque aquela pessoa se deixou envenenar de tal forma que o inimigo tomou conta da sua vida. A quinta característica de alguém que é envenenado é a paralisia. Chega um momento em que já não avança. Fica estagnado numa temporada. Já não cresce, já não ora, já não busca. Está parado espiritualmente. Alguém que se deixa envenenar fica paralisado.
E acha que o que foi antes continua a ser. Fica paralisado numa temporada e não avança dali. E às vezes há pessoas que dizem: a minha vida parece que não anda, parece que não arranca, todos os outros já lá vão à frente, mas eu ainda estou parado aqui. Porquê? Porque te deixaste envenenar e a tua vida ficou paralisada naquele tempo, naquela temporada, e o inimigo não te deixa sair dali. Estás paralisado. Então não te deixes paralisar. Não deixes que o veneno do inimigo te paralise. Amém? E quando vem a paralisia, o veneno já chegou a um ponto crítico no corpo. Já não se move, já não fala, os órgãos espirituais pararam. É uma paralisia completa. Quando o corpo chega a ficar parado, paralítico, já quase não há volta a dar. Já quase não há antídoto que venha reverter o que o veneno fez. E a seguir à paralisia, o último estágio é a morte. Morte espiritual. O último estágio que vem à tua vida é morte espiritual. Essas pessoas nunca deixaram tratar o veneno. São aquelas que nunca permitiram que Deus as curasse. Dizem: estou bem, não estou ofendido, isto não faz mal nenhum. Elas sim estão ofendidas, elas sim estão magoadas, elas sim carregam falta de perdão, mas já dizem, elas sim estão em pecado, mas elas dizem: não, isto não faz mal a ninguém. E em todo o tempo, lá dentro, estão mortas espiritualmente. Já morreram. Já não há um fluir do Espírito Santo na sua vida. Já não há um fluir de oração. Já não há um fluir de busca. Então, como sabemos se estamos envenenados? É analisarmos os sintomas. A sua visão está turva? Não tenho que responder, amém? Não respondam agora. A sua visão está turva? Perdeu o apetite espiritual? Está a desmaiar na sua fé? Está insensível? Está paralisado? Ou já é tarde demais e já estás morto? Qual é que é o teu estágio? Em que estágio estás? Ou não estás em nenhum estágio? Graças a Deus. Sabes que há inúmeros casos de pessoas picadas por serpentes anualmente por todo o mundo? Não falo de picadura espiritual. Também existirá. Mas fisicamente, entre 81 mil a 131 mil mortes por ano em todo o mundo. Mais de 5 milhões de pessoas são picadas anualmente. Além das mortes, centenas de milhares de pessoas ficam com incapacidades, com cegueiras e amputações. Por isso, espiritualmente falando, agora, não podemos subestimar o veneno que a serpente tem sobre nós. Não podes subestimar o veneno que o inimigo tenta trazer até à tua vida. Não podes subestimar, porque como acontece no mundo físico, no mundo espiritual também acontece. E há muita gente, muito cristão a ser picado. Imagina a quantidade de crentes que estão a morrer espiritualmente por causa do veneno do pecado, do veneno da ofensa, da falta de perdão, da tristeza, da amargura, da depressão, da enfermidade, do suicídio. Imagina a quantidade de crente que morre espiritualmente anualmente por causa de serem picados com este veneno. Imagina quantas pessoas dentro da igreja estão a morrer espiritualmente porque o inimigo as tem envenenado constantemente e elas não se deixam tratar. Sabe isto? O diabo anda atrás do nosso propósito, atrás da tua comunhão com Deus. Quer paralisar-te e levar-te à morte espiritual. Há alguém aqui que se vai defender disto?
Há alguém aqui que se vai sacudir da serpente? Há alguém aqui que não se vai deixar envenenar? Amém? Há alguém aqui que vai dizer não ao pecado, não ao diabo? Não vai deixar que o veneno flua na sua vida? Amém? O propósito do inimigo é levá-lo à paralisia, para que deixe de avançar. Quer levá-lo a um ponto onde fique morto espiritualmente. O inimigo sabe quem procurar para envenenar. Ele sabe quem atacar. O inimigo sempre vai atacar aqueles que estão a avançar. Aqueles que estão a acender o fogo no altar. Aqueles que não estão parados. É esses que ele vai atacar. Aqueles que estão na frente da batalha. Aqueles que estão a avançar no reino. É esses que ele vai atacar. Quando é que a serpente atacou Paulo? Onde é que estava a serpente? A serpente não estava lá no meio dos ramos que Paulo foi apanhar. Paulo estava literalmente a agarrar a lenha para que o fogo continuasse aceso. Certo? E a serpente estava a fugir de onde? Do calor da fogueira. Então o inimigo também vai fugir do calor do fogo do altar quando tu lhe pões lenha. Quando tu pões lenha, quando tu incendeias o altar, o inimigo também vai estar a fugir. E quando ele tentar fugir, ele vai te tentar picar para dizer: ei, este quer atacar-me, este vem contra mim. E vai-te tentar envenenar. Mas tu sacode-te e avança. Tu sacode e avança. Sacode-te dessa serpente do inimigo e avança. Porque quando tu estás a acender o altar, estás na presença de Deus, estás no ponto de avanço, o inimigo vai tentar vir para te paralisar. Vai tentar pôr pessoas à tua frente, vai tentar pôr a enfermidade, vai tentar pôr pessoas a falarem mal, vai tentar vir com veneno à tua vida para te paralisar. E tu o que é que vais fazer? Vais sacudir e avançar? Vais sacudir e avançar? Porque Paulo foi picado na mão. Ele foi picado. Mas ele não ficou a olhar para a serpente e dizer: olha, acabou. Não. Ei, vai lá para o fogo outra vez. Vai lá morrer no fogo. Porque o diabo não gosta do fogo da glória de Deus. Quando ele se sente aquecido por esse fogo, ele tem que fugir. Então, tu tens que dar lenha. Tens que dar lenha. Como Paulo estava a dar lenha àquela fogueira natural para que se mantessem quentes. Tu tens que dar lenha ao fogo da presença de Deus, ao teu altar, para que o inimigo fuja da tua vida. Tens que estar na presença de Deus. Porque o inimigo ataca quem tem o fogo. O inimigo não vai atacar os que já estão mortos. Esse para ele, uau, mais um. Esse já não tem mais nada que fazer com ele. Agora aqueles que se estão levantando para atear o fogo, para acender o altar, para dar fogo, para que continue o fogo de Deus a queimar, esses ele vai tentar atacar. Amém? Porque o diabo sabe quando alguém começa a reacender o fogo, ele tem que fazer alguma coisa para paralisar essa pessoa. Através de quê? De uma mentira, de um comentário, de uma bisbilhotice, de um pensamento. Ele não suporta o calor aceso do altar. O diabo não suporta o calor de um homem ou de uma mulher que estão em fogo por Deus. Ele sempre vai tentar parar-te. Quando tu estás no fogo, quando tu estás na tua melhor parte, quando tu estás a avançar, sempre vai vir alguém para tentar paralisar e dizer: não, isso não é bem assim. Tu fizeste aquilo para recordar-te do teu passado, alguém para te falar mal de alguém, e tu, se deres lugar a essa mentira, a esse veneno, começas a apagar o fogo na tua vida. E é isso que Satanás quer fazer com a igreja. Então nós temos que ser uma igreja em que o fogo está cá,
E o inimigo tem que fugir. Tem que fugir do fogo. Oi? Foi-se. Ei. Ixi. Amém. Tinha fugido. Então a palavra diz que a serpente fugia de onde? Do calor. Mas fugiu do calor e mordeu o Paulo. Sabe o que isso quer dizer? Aumenta o calor do teu altar. Aumenta o fogo da tua vida de oração. Aumenta o fogo da adoração. Aumenta o fogo de busca por Deus. Porque a serpente não suporta o calor. Amém? Ora, vamos lá tentar encontrar onde eu estava. O diabo não procura os que estão frios. A serpente não se incomoda com os mornos. Mas quando vê alguém em fogo, ela diz: tenho que morder. Tenho de lhe mandar alguém que fale mal dos pastores, mal dos líderes, mal dos irmãos da igreja. Tenho que o envenenar com ofensa e com azáfama. Uau! Porque muitas pessoas são envenenadas e não se dão conta. E o diabo começa a envenená-las com o quê? Com a azáfama do trabalho, com ocupações e com distrações. Às vezes há pessoas que estão envolvidas no trabalho da igreja, a servir, vêm à igreja, congregam, mas depois deixamos de as ver, já não vêm tanto e dizem: exato, é o trabalho. Não podia, estava a chover. E isso é o inimigo a envenená-las. Porque está tudo bem, mas tem muito que fazer. De repente, apareceu imenso trabalho ao domingo. E depois de continuarmos a conversa com essa pessoa, ela acaba por dizer: sim, está tudo bem, mas aquele irmão lá, ele é assim. Não foi comigo, mas eu sei que ele é assim. Porque começa a alimentar a ofensa no seu coração. E às vezes nem foi ele o ofendido. Às vezes ouviu a ofensa do outro irmão e vem dizer: sim, mas o irmão XPTO, que estava lá no fundo da igreja, ele faz isto. Irmão, nós somos irmãos em obras. Nós somos pessoas em obras. A igreja não há pessoas perfeitas. Todos nós vamos errar. Desde o líder ao pastor, todos podemos errar. Todos somos humanos. Aqui não há ninguém sobrenatural. Nem ninguém perfeito. Quando houver... Então, que coincidência, logo que estava a avançar, aparecem estas coisas. Quando uma pessoa começa a avançar, está a congregar, está a vir à igreja, começa a servir, vão aparecer coisas para impedi-lo de avançar. Amém? E o inimigo sabe que tem que morder para paralisar aquela pessoa. Tem que envenená-la com a ofensa, com a azáfama, com a crítica. Então diga à pessoa que está ao teu lado: não te deixes morder. E não deixes que te mordam. Não deixes que te mordam.
O inimigo quer apagar o fogo de Deus na tua vida. Ele quer que avances. Ele não quer que avances no teu propósito. Ele não quer que obedeças à palavra. Ele não quer. O inimigo não quer que tu avances. Estás a avançar, estás a crescer, estás a reacender o fogo. Podes ter a certeza que o inimigo vai tentar apagar. O inimigo vai enviar circunstâncias para apagar o fogo. Lembre-se disto. Quando você está a avançar, quando você está a crescer, quando você está a perdoar, o diabo vai aparecer de diferentes formas. Como é que ele vai aparecer? Uma pessoa que já não aparecia na tua vida há anos, vai aparecer. Um ex-namorado vai aparecer. Vai pedir amizade no Facebook, no Instagram. Uma conversa de café com alguém vai relembrar algo que já estava esquecido. Algo que tu até já tinhas perdoado. Mas vem alguém e diz: olha, o que te fizeram lá atrás é muito injusto. E vão te envenenando com esses venenos. E o trabalho vai ser a desculpa. Limpar a casa vai ser a desculpa. Dizer que no tempo da igreja tem que passar um tempo de qualidade com a família vai ser a desculpa. Não é que isso esteja errado, só que vais trocar as prioridades. Vai haver prioridades trocadas, porque o inimigo quer desfocar-te. Quer te mandar para outra coisa. E de repente, o fogo vai-se começar a apagar na tua vida. Então não deixes que te mordam. Diz à pessoa que está ao teu lado: não deixes que te mordam. O diabo não gosta que tu acrescentes lenha ao fogo. Ele vai usar qualquer método. Vai usar qualquer coisinha. Quando ele vê que o teu casamento está a avançar, que o teu negócio está a florescer, começaste a estudar, começaste algo novo, ele vai arranjar algo para te tentar derrotar. Porque ele não está bem com o que tu fazes. Amém? Sempre vai surgir de repente um veneno qualquer. Aí. Há coisas que não acontecem por acaso. Há algo a operar por trás. E tal como Paulo, nós também não estamos isentos de ser mordidos por uma serpente. Nenhum de nós está isento de ser mordido. Nenhum apóstolo, pastor, ninguém está isento de ser mordido por uma serpente. Qualquer um de nós, líder, irmão, pode ser mordido por uma serpente. Pode ser envenenado pelo pecado. Mas ainda há quem pense: como estou a fazer tudo bem, em santidade, em comunhão, em oração, então o inimigo não me pode morder. Mas enganas-te. O inimigo é mesmo nessa altura que tu estás a crescer que vai tentar vir picar-te. E às vezes não é uma brecha aberta. Porque o inimigo não precisa de uma brecha para atacar. A brecha apenas facilita. Óbvio, se tu lhe deixas a porta escancarada, se tu lhe deixas uma brecha, ele diz: uau, este é fácil de atacar. Mas se tu tens as brechas fechadas, vai ser mais difícil. Mas mesmo assim, ele vai tentar. Ele vai tentar. Depende de ti resistir-lhe. Resistir ao diabo e ele? Então és tu que tens que resistir. Porque o trabalho dele é morder-te. Porque esse é o seu propósito. João 10:10. O que é que diz lá em João 10:10? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, Satanás e Jesus, Deus e Satanás, são opostos um dos outros. Ele vem para roubar, matar e destruir.
A serpente, Satanás, a mesma serpente que enganou Eva no jardim do Éden, continua a querer envenenar a igreja. Ainda que já foi vencido por Jesus, entre aspas não, ele já foi vencido por Jesus, mas ele continua a achar que pode atacar a igreja e vai tentar. Compete-nos a nós de libertarmos do seu veneno. Não deixarmos que o seu veneno penetre na nossa vida. Ele pode morder, fica a cicatriz, mas nada aconteceu. Ficou só lá a cicatriz. Para dizer, olha, aqui, tu mordeste, mas não. Aqui tu não entras. Aqui tu já foste vencida há 2000 anos atrás por Jesus Cristo. O teu lugar é no fogo do inferno. Tu não gostas, mas é para lá que vais. Então, não deixes que o veneno entre na tua vida. Não deixes ser mordido por mais coisas. Amém? Portanto, precisamos de estar atento às mordeduras. Precisamos discernir como o diabo quer injetar o seu veneno. Lembre-se, há pessoas venenosas, cuide-se delas. Há pensamentos venenosos, cuide-se deles. Há pessoas que tentam injetar veneno na tua vida, porque há pessoas que estão a ser usadas pelo diabo, que ainda não conheceram Jesus, ou que até já, mas deixaram-se envenenar e querem injetar o mesmo veneno que está nas suas vidas, injetar na tua vida. E depois há pensamentos. E esses pensamentos são trazidos diretamente pelo inimigo. E esses pensamentos vêm até a tua vida para te envenenar. Então, cuida-te deles. Cuida-te dessas pessoas e cuida-te desses pensamentos venenosos. Não retenhas o veneno na tua mente. Aquele pensamento de que ninguém te ama, que não és valioso, que não é suficiente, não vem de Deus. Vem das mais profundezas do inferno. Isso não é verdade. Isso é o inimigo a tentar trazer esses pensamentos à tua vida. E esse pensamento é venenoso. Não retenhas o que pode matar espiritualmente. Não retenhas o que te pode matar espiritualmente. Não retenhas a mentira. Não retenhas esses pensamentos. Não retenhas essas pessoas que te tentam envenenar. Amém? Porque o inimigo vai sempre procurar uma forma, estejas tu bem ou mal, de te atacar e morder. E agora vem a grande pergunta. E se eu já fui mordido? E se alguém já me mordeu? O que eu faço se alguém tentou contaminar-me contra a minha igreja? O que eu faço se alguém me ofendeu? O que eu faço quando a serpente já me picou? O que é que eu faço? Quando Paulo foi mordido, não se queixou, não murmurou, não lamentou. Ele sacudiu a serpente no fogo. Paulo não se queixou. Ele simplesmente sacudiu a serpente e mandou-a para o fogo. E avançou. E continuou a avançar. Não ficou paralisado pela mordedura. Ele foi mordido, mas não se deixou invadir por aquele veneno. Então, uma pessoa envenenada não pode seguir em frente. O veneno vem exatamente para isso, para calá-lo, para interromper a sua trajetória. Deus está a dizer-lhe hoje, sacode a ofensa, sacode o medo, sacode a rejeição, sacode o pensamento negativo. Amém? Sacode da ofensa, sacode do medo, sacode do pensamento negativo. Amém? Se a serpente de Satanás, do inferno, te picar, sacode-te e avança para a frente. Não estou a dizer agora que faz à procura de uma cobra para ser picado. Não é isso. Longe delas. Não é isso. Estamos a falar a nível espiritual. Óbvio, Paulo aqui foi mordido por uma serpente. Porque Satanás, o inimigo, não queria que ele chegasse a Roma. Porque sabia que havia pessoas em Roma para salvar.
E então ele enviou-me algo natural para tentar paralisá-lo. Mas Paulo sabia quem era, Paulo sabia a quem servia e sacudiu a serpente e disse: nada me vai paralisar. Amém? O veneno vem exatamente para isso, para calar-te e interromper a sua trajetória. Deus está a dizer-te: sacode a ofensa, sacode o medo, sacode a rejeição, sacode o pensamento negativo. Não retenhas o veneno. Sacode a tristeza, o desânimo, o orgulho e o pecado. Mas faz isso no lugar certo, no fogo. Sacode-os para o fogo. Porque o inimigo, Satanás, não gosta do fogo do altar. Ele tenta fugir, mas é para lá que nós o vamos atirar outra vez. Foi para lá que Paulo atirou outra vez a serpente. Ela veio lá do meio do fogo, assanhada, e pá, picou e agarrou-se. E o inimigo quer picar-te e agarrar-te, ficar agarrado. Mas tu soltas para o fogo. E pões mais lenha, e pões mais lenha, porque Paulo soltou a serpente e pôs mais lenha. E tu soltas o pecado, soltas a ofensa, soltas a enfermidade e pões mais lenha na fogueira. Amém? Então sacode-te e não deixes que a depressão, a solidão, a amargura e a vergonha assolem a tua vida. Amém? Não deixes que esse veneno mate por dentro. O veneno vem para parar o teu serviço. A serpente mordeu Paulo na mão. Porque as mãos representam serviço. As mãos é com que tu fazes as coisas, certo? O inimigo quer impedir de servir a Deus, de adorar, de trabalhar, de orar. Uma pessoa envenenada não levanta as mãos, tem dor. Mas uma pessoa livre adora com as mãos levantadas. Agora repara nisto. Paulo sacudiu-se a serpente, mandou-o para o fogo e depois ele começou a evangelizar. O povo disse: uau, este homem é um Deus, isto é sobrenatural. Mas não sabiam é que ele não era um Deus. Ele era um Deus sobrenatural com ele. E ele começou a evangelizar. Ele não ficou por ali. Ele começou a impor as mãos sobre os enfermos. A mesma mão que Satanás, que o inimigo tentou paralisar a Paulo, foi a mesma mão que a seguir foi orar e impor as mãos sobre os enfermos e curá-los e sará-los. Lá em Atos 28, 7, 9, diz que na vizinhança daquele lugar havia propriedades do homem principal da ilha, chamado Públio, que os recebeu e tratou deles bondosamente durante 3 dias. E aconteceu que o pai de Públio estava de cama, enfermo, com febre e disenteria. Paulo entrou para o visitar e orou por ele. E depois de orar, impôs a mão sobre a vida dele e ele foi curado. E o inimigo foi derrotado. Porque o inimigo que pensava que Paulo ia ser derrotado com aquela mordedura, que se ia deixar envenenar e que ia morrer e acabava ali o ministério de Paulo, foi ali, naquela ilha onde ele foi mordido, onde o barco onde veio o ciclone e o barco afundou e foi mordido, foi ali que ele foi usado. Que a mão que foi mordida foi usada para sarar os enfermos. Que a voz de Paulo não se calou para pregar de Cristo. Paulo não se calou. Paulo sabia quem era. Paulo sabia o que estava ali a fazer. E então levantou-se. E foi. E continuou a evangelizar. Continuou o seu trabalho. Orou. Impôs as mãos. Amém. Amém. A mesma mão que o inimigo quis destruí-la foi a mão que Deus transformou em instrumento de poder. Então a mesma área que o inimigo tenta atacar na tua vida é a mesma área que Deus vai usar para curar outros, para transformar outros.
Então, se tu és atacado na tua identidade, se tu és atacado na tua vida financeira, se tu és atacado na tua saúde, se tu és atacado na tua vida emocional, é essa mesma área que Deus vai usar para tu ajudares outros. Porquê? Porque tu vais sacudir o veneno e vais dizer: Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Sai daqui, vai lá para a fogueira, que eu vou pôr mais lenha. Há lenha no altar, há fogo no altar. Tem que haver fogo no nosso altar. Amém? O lugar da sua dor será o lugar da sua autoridade espiritual. Se o inimigo vem e diz: tu não és nada. Não, tu dizes: não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Tu vais morrer. Não, eu tenho vida em nome de Jesus Cristo. Tu és triste. Tu és um triste, ninguém quer saber de ti. Não, eu sou amado. Eu tenho alegria. Eu tenho paz em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, a ferida que o diabo quis usar para matar serve de prova viva do poder de Deus. Amém? Deus transforma a ferida em unção, a dor em poder e lágrimas em testemunho. Amém? Deus está a dizer: não deixes que o veneno fique em ti. Não deixes que o veneno te paralise. Porque Deus tem algo maior para a tua vida. Não deixes o veneno ficar. Porque Deus pode usar-te plenamente. Mas quando tu o deixas ficar, Ele não te pode usar plenamente. Quando tu deixas o veneno. O veneno da ofensa, da amargura, da tristeza, da decepção, tudo isso impede o fluir de Deus na tua vida. Mas quando decides sacudir a serpente, Deus restaura as tuas mãos e Deus ativa de novo o seu propósito na tua vida. Deus faz brotar poder onde havia a ferida. O grupo pode ir subindo. Então hoje, tu tens que dizer: eu não quero ficar envenenado, eu quero ser usado por Deus. Não quero ser como os que foram mordidos e ficaram para trás. Eu quero ser dos que voltaram ao mundo. Eu não quero ser dos que voltaram ao mundo. Quero ser dos que Deus usa grandemente para fazer coisas sobrenaturais. Amém? Levanta a tua mão ao céu e diz: Senhor, usa-me. Senhor, usa-me. É tempo, irmão, de acendermos o fogo no altar. Deus quer usar a tua vida para abençoar outras vidas. Deus quer usar as suas mãos feridas para curar outros. Deus quer usar a tua boca para curar outros, para ensinar outros. Deus quer usar-te, mas não deixes que o veneno te paralise, te mate, te torne insensível, te ponha a tua visão turva. Amém?